Olá pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com o programa Super Dicas, voltado para quem vai concorrer a uma vaga de técnico judiciário da área administrativa no concurso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Neste novo episódio da série, nós vamos falar sobre a disciplina de Administração Pública, que faz parte do conteúdo de conhecimentos específicos para o técnico judiciário da área judiciária do TRE. Para dar dicas de estudo e orientar a preparação dos candidatos nesta matéria, eu trago ao programa Super Dicas o professor Luiz Otávio Alves. Professor Luiz, quero agradecer a sua participação aqui no Super Dicas e por ter aceito o meu convite de vir aqui orientar a preparação dos alunos e futuros candidatos aí do concurso do TRE do Rio de Janeiro. Obrigado, hein? Ô, Luiz, prazer estar aqui, certo? Prazer imenso e ajudar aluno é sempre a nossa obrigação, né? Não é o ganha-pão, é o nosso prazer. É isso que a gente está nessa tarefa árdua. Sem Mas dúvida. a gente sempre tem que se lembrar que todo mundo tem direito a um futuro melhor. E o serviço público é isso. É a tranquilidade para as pessoas, certo? Ela poder ter um final de semana para curtir uma praia, Com né? certeza. Tem que trabalhar, sabe? Para ter um pouquinho de estabilidade que ela merece, pelo esforço que ela tem que ter. Porque concurso, se alguém disser um dia para você que é fácil passar, vai estar mentindo profundamente. Mas também não é impossível, certo? Exatamente. Sempre tem uma vaga. E concurso é melhor carnaval, eu sempre brinco com os alunos. Tem mais de 2 por ano. Então, se não der, não dá outro. É verdade, mestre, é verdade. Mas, pessoal, antes de eu começar aqui meu bate-papo com o professor Luiz Otávio, eu quero aí lembrar vocês que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para o concurso de técnico judiciário do TRE. Para obter todas as informações, ligue para 21 39 70 10 15 ou acesse o site degraucultural.com.br. Também que eu vou pedindo aí para vocês se inscreverem aqui no canal, né, da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não tenham feito isso, e também não deixem de dar o seu like nesse vídeo, né? Caso goste das dicas aí, caso goste desse nosso bate-papo, não deixe de dar esse like, porque isso é muito importante, porque o canal vai ganhando cada vez mais relevância no YouTube. Vamos então agora falar com o professor Luiz Otávio para a gente aí desvendar aí esse programa do concurso de administração pública do concurso TRE, para ele poder dar as dicas, orientar os candidatos. Mestre, vamos lá, qual é a avaliação, né, que o senhor faz desse programa de administração pública para técnico judiciário da área administrativa do TRE? É um conteúdo enxuto, tranquilo de estudar? O que você pode falar sobre ele? Olha, ele é um conteúdo bem extenso, ele não é um conteúdo pequeno, certo? Mas ele é um conteúdo que sempre é pedido quando é solicitado a matéria de administração geral e pública. Porque, embora lá esteja administração pública, a verdade é a administração geral, certo? Tem um finalzinho só do conteúdo da matéria que é relacionado só à administração pública. Mas ele é cobrado, aplicado à administração pública. Mas não é um conteúdo assim complexo de estudar, mas o aluno tem mania de querer decorar a matéria. E é isso que arrebenta com ele. Porque se ele decorar, ele só vai acertar se a questão for exatamente como o cara perguntar, como ele estudou. E era exatamente isso aí, eu ia tocar nesse assunto com o senhor. Você está falando da questão de decorar, que o aluno não pode decorar, né? Então, qual é a melhor maneira de estudar essa disciplina, né, de forma que não caia na questão da decoreba, né, de que a pessoa consiga ter um bom entendimento? Olha só, primeira coisa, jamais você pega um texto de administração e tenta ler e continuar a leitura se uma palavra você encontrar e não entender essa palavra. Entendeu? Então, sempre um dicionário é importante. E, na verdade, o que você pode fazer? Você vai sempre na etimologia da palavra, na origem da palavra. Ela vai te ajudar a entender. Por exemplo, posso dar só um exemplo? Lógico. O próprio conceito de administração, certo? O que é administração? Aí você vai decorar. Agora, olha a diferença. Você pega lá a origem da palavra, vem da junção de 2 termos, ed e minister. Ed significa direção, minister significa subordinação. Então, pronto, o conceito está dado. A administração é o ato de alguém dar ordem e alguém obedecer. Você não precisa decorar.
se você fosse pela origem da palavra. Então, é importante você entender uma palavra, saber a origem dela. Agora, uma forma que seria legal para estudar é você trabalhar com imagens, fazer esquema de chaves, certo? Porque mapas a mentais, por imagem é exemplo. mais fácil de você associar, entendeu? E guardar as palavras-chave daquilo ali. Você não precisa decorar, é você entender a divisão, a estruturação, só isso. Entendeu? Legal. Trabalhar com esquemas, resumos. Mas, mestre, por exemplo, o candidato, desde que começou a estudar ali a teoria, já deve praticar, fazer muitos exercícios, questões de provas anteriores, ou é melhor primeiro acumular um determinado conhecimento para depois começar a fazer questões? Olha só, na própria Degal tem, e em outros locais também você encontra as questões de concurso. Sim. E as questões hoje de concurso, você consegue, inclusive, encontrar filtro. Então, você pode estudar uma matéria e colocar lá a matéria, gestão de processo, e pegar todas as questões da prova do SESP dos últimos anos sobre aquele assunto. Então, você não precisa pegar, porque o exercitar é o seguinte, é só lembrar, para passar em concurso, você tem que ter competência. Competência é formada por 3 coisas: conhecimento, habilidade e atitude. A habilidade é a prática, é fazer questão. Então, você tem que fazer questão, entendeu? Então, você precisa acumular um conhecimento muito grande para começar a fazer exercício. Você pode fazer e separar lá na própria Degal tem, certo? Tem um banco de questões, você vai lá e faz. Então, o ideal é cada tópico que estudar, fazer exercícios sobre. Muito exercício. Né? Muito Perfeito. E, mestre, uma outra pergunta também acho que é interessante. Existe uma ordem mais adequada de estudar esse conteúdo que está aí de administração pública? Assim, vale a pena estudar os assuntos na ordem que está aí no conteúdo programático, ou tem uma ordem melhor de estudar esse conteúdo? Não, eles deram a ordem certinha. Isso, eu queria saber. Vem o processo administrativo, certo? Depois tem gestão de qualidade, gestão de processo. Então, já está na ordem. Já está na ordem. Pode seguir aquela ordem. Muito bom. Isso aí é uma dica boa para o candidato. Mestre, a disciplina de administração pública faz parte do conteúdo de conhecimentos específicos, né, que terá peso 2 na prova. Isso chegou a surpreender o senhor? Esperava que essa matéria tivesse assim, um peso tão grande? E por ter peso 2, o candidato precisa dar uma atenção especial a ela, não é isso? Olha só, é um concurso para a área administrativa, não é para a área judiciária, certo? Então, é de se esperar que a administração tivesse uma força grande na prova. E isso tem sido constante nas últimas provas. A quantidade de questões de administração tem aumentado muito. CNU, certo? Em todos os blocos, em conhecimentos específicos, você tem a administração geral e pública. TRF, agora da 2ª região, administração geral e pública. Só não tinha a brincadeira do peso 2, certo? Mas todas elas com uma quantidade de questões muito grande, fazendo uma diferenciação. O que me assustou, por exemplo, nessa prova, foi eles não terem colocado arquivologia, porque é uma coisa que vai ser feita. Mas normalmente a arquivologia é mais cobrada quando o concurso é para nível médio. É porque hoje, como o técnico e o analista são para níveis superiores, exatamente, só o auxiliar judiciário será para nível médio. Se tiver uma prova posteriormente para nível médio para auxiliar, aí ela deve conter arquivologia. Mas a matéria de arquivologia era esperada. E ela deve ter uma quantidade de questões bem grande. Eu ia perguntar para o senhor, porque assim, a parte de conhecimentos específicos são 70 questões, né? Abrangendo administração pública, abrangendo gestão de pessoas e gestão de contratos, né? O senhor está imaginando aí quantas questões mais ou menos? Porque assim, não dá para dividir 70 por 3, né? Mas vamos colocar que se fosse dividir igualmente, né? Ia dar aí pelo menos 23 para cada um, ainda ia ficar faltando uma, né? E aí, o senhor está imaginando quantas questões? Olha só, você tem administração pública, gestão de pessoas e licitação em contratos, porque gestão de contratos é licitação em contratos, né? Então, o que acontece?
você tende, pelo conteúdo, ter mais questões de administração geral. Ela e gestão de pessoas, tá certo? Mas, cara, isso é CESP. Então, o CESP é uma caixinha de surpresa, é tipo futebol mesmo. Então, você vai ter entre 23 a 30 questões de administração. Pública, o senhor acredita? É uma quantidade bem grande, sem dúvida. Bem grande. Muito grande. Muito grande, exatamente, muito grande. Então tem que dar uma atenção realmente muito especial, até porque vai ter peso 2. E, mestre, a administração pública, de certa forma, ela também dialoga com várias outras disciplinas, né? Sim, sim. Com o direito administrativo, com a própria gestão de contratos, né? Com acho até que com gestão de pessoas também. E aí, a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: o Sebrasp já é conhecido por fazer provas com interdisciplinaridade. O senhor acha que, inclusive, assim, a gente está falando aqui de 30 questões dentro do conteúdo prático, digamos assim, né? 23 a 30 questões dentro do conteúdo prático de administração pública. Mas podemos aí, dentro de direito administrativo, termos a necessidade de ter conhecimento de administração pública para responder uma questão, ou dentro de outra disciplina como gestão de contratos, ter algum conhecimento de administração pública para responder também, porque o CESP tem essa interdisciplinaridade, né? Vou ser bem franco com você. Nessa prova, não. Por incrível que pareça. Certo? Porque, assim, por exemplo, o SNU, você tem esse diálogo muito grande, porque você tem políticas públicas que conversa com a AFO, que conversa com a administração. Aqui não, certo? Por quê? Porque o direito administrativo, como tem muita questão de administração geral, o CESP não vai brincar com interdisciplinaridade, certo? Ele vai gastar cada quantidade de questões para aquela matéria. Tem muita questão. Ele não precisa ainda dominar a outra, sendo bem franco. Perfeito. É minha expectativa. Perfeito. E, mestre, eu queria que você falasse um pouquinho das características do Sebrasp no que tange às questões de administração pública, né? Via de regra, são questões de nível alto, de nível mediano, de nível fácil, ou equilibra bem isso? Que tipo de... o SEC trabalha com texto, com enunciados curtos, enunciados longos? Fala um pouquinho das características, né, das questões de administração pública que o CESP costuma, né, cobrar em suas provas. Olha só, o CESP ele tem um habitual costume de trabalhar com itens situacionais, te dá um estudo de caso para você analisar, né? E a partir daí chegar, porque é um item certo ou errado. Então ele vai te dar uma abordagem para fazer o questionamento. São itens que vão ser divididos mais ou menos homogeneamente em termos de nível de dificuldade, certo? Exige que você tenha um aprofundamento, como eu falei, o CESP odeia decoreba, certo? Então ele vai no mínimo detalhe. O CESP, embora as pessoas falem, não é uma banca de fazer pega, certo? O pessoal confunde. O CESP não faz pega, ele mede conhecimento, são coisas diferentes. Se você sabe ou se você decorou. Essa é a diferença, certo? O CESP, ele interpreta o seguinte: se um item está incompleto, não quer dizer que ele está errado. Isso é um erro que o pessoal comete, tá? Ele vai colocar um item, como é de certo, errado, vai falar, ó, temos isso. Aí o cara, não, mas temos isso e isso. Não, certo? Estar incompleto não está errado. Quando a gente estuda raciocínio lógico, existe diferença entre falso e errado. Estar incompleto estaria falso, mas não está errado, tá? Então, se você pegar um item lá que ele não fale todas as opções, não é por isso que vai estar errado, o item vai estar certo. Então, são itens que você tem que, assim, parar e ler uma vez, mas ler com atenção. E não desista, desculpa só falar isso aqui, não desista da sua primeira opinião. A gente tem mania de querer ler o item 2 vezes, aí na segunda vez, por essa mania de achar que o CESP pega, aí você acaba desistindo daquela tua primeira opção. A tua primeira opção é baseada em raciocínio. A segunda é baseada quando você acha chifre em cabeça de cavalo.
certo? Então, não desista da primeira. Se você acha que é certo, já vai lá e marca certo. Acabou. Perfeito. Então, é bom saber que o CESP não trabalha com pegadinhas, então... Não, não é pega. É porque o pessoal acha que é pega, não Sim, é. É porque é conhecimento. é conhecimento. E o problema dessa matéria, desculpa, Luiz, Nós não. essa matéria tem um problema sério. Como é das ciências sociais, a administração, você tem um problema seríssimo, que é você tem muita divergência entre autores. Como não é indicado bibliografia, é complicado, porque você vai ter autores que falam coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Então, existem autores que são chaves, certo? O CESP, embora não seja um autor para a administração em termos científicos muito adequado, se fosse assim, mas embora não estou menosprezando, pelo contrário, seria um Chiavenato, certo? Outro, porque é uma matéria que cai muito a parte de planejamento estratégico, Porter, certo? Michael Porter, por exemplo, na parte, eu vou até me intrometer um pouquinho de gestão de pessoas, que é a parte de comportamento, você tem o Robbins, que é um excelente autor na área. Então, existem autores que eles seguem para elaborar as questões. Mas eles não chegam, não costuma se criar questões, digamos assim, doutrinárias dentro da prova, não, como acontece muito no direito. Não, assim, não é doutrinárias. Eles vão normalmente pelo conceito que é mais aceito, certo? O problema é que, às vezes, eles pegam o quê? Um detalhe que um autor falou. Não é pega. Por isso que eu digo, ele não mede decoreba, ele desce conhecimento. Entendi. Perfeito, mestre. O senhor, a gente já falou aqui que a prova aí vai ter 20 e poucas questões, talvez até 30 de administração pública, né? O conteúdo, o senhor falou que ele é extenso, né? Ou seja, tem muita coisa para se cobrar, né? Dentro das questões. Assim, então, o primeiro ponto que eu quero falar com o senhor é o seguinte: o senhor acredita que vai ter algum assunto que, de repente, pode dominar mais a prova, que pode se repetir mais, ou não? A tendência é que os conteúdos que vão ser cobrados sejam exatamente tipo uma questão sobre cada assunto, se possível, e não, de repente, 2 ou 3 sobre um mesmo assunto, já que o conteúdo é grande e são muitas questões. A ideia, você acredita que o Sebrae vai tentar abarcar o máximo possível do conteúdo programático? Nesse caso, sim, por causa da quantidade de questões. É questão de questões, né? Mas existem assuntos que vão ter mais de um item. Exemplo, gestão estratégica. Ele sempre ama fazer pergunta, principalmente das ferramentas. Análise SWOT, certo? Matriz BCG, matriz de Ansoff, ferramentas estratégicas de Porter. Então, ele sempre vai brincar, e aí vai cair mais de uma questão. Na parte de planejamento e gestão estratégica. Isso sempre cai. Vai cair questão, com certeza, de gestão de processo. Tá? Na parte de gestão de processo, gestão de qualidade, o CESP gosta. E aí ele, inclusive, pode fazer gestão de qualidade, que é focado na administração geral, e a excelência no serviço público, que é da parte de administração pública, porque os dois conteúdos estão lá. Sim. A parte de administração pública, que muita gente não dá enfoque, passa batido, é a parte de gestão de resultado, que é da administração pública, que veio com a reforma administrativa de 1995, as características lá. E só para você ter ideia, é isso que eu falo, é o que está subentendido. Quando ele joga a gestão de resultado, você tem que entender o que é accountability, o que é a governança, certo? A governança corporativa e na área pública. Por quê? Porque estão adentrados dentro desse conteúdo de gestão, empreendedorismo na área pública. E também tem um conteúdo lá, que está no último, acho que, se eu não me engano, é o último tópico, sustentabilidade. Certo? Sustentabilidade vai cair, isso em administração é focado, responsabilidade social, o famoso ESG, que é o tripé da sustentabilidade, que é a parte ambiental, social e de governança. Então, ele deve explorar isso aí. Tem mais alguns assuntos que o senhor quer, que o senhor acredita? Tem mais alguns assuntos que o senhor acredita aí que vão ser explorados na prova também? Então, planejamento, parte de planejamento e gestão estratégica, gestão de processos, gestão de projetos, qualidade, empreendedorismo, certo?
gestão por resultado. São os tópicos principais. Mas vai cair, como tem muita questão, ele vai distribuir legal essas questões. Legal, mestre. O Sebrasp deve ter um acervo bem grande de questões de administração pública, não tem, mestre? Muito, muito. Muito, né? Só para o senhor ter ideia, Luiz, em 2024 nós temos 277 questões. Caramba. Com esse conteúdo especificamente. Caramba, só do Sebrasp. Só do Sebrasp. Eu queria fazer uma outra pergunta. Assim, tem necessidade do candidato fazer um corte temporal na hora de estudar as questões? Não, tipo assim, pega só questões de 2020 para cá. Olha, eu não aconselho a pegar questões anteriores, sim, bem franco, a 2022. Então, de 22 a 24. Ah, 24. E aí vai ter também uma série de negócios, só 200 e pouco. Não, você tem 277 em 2024, 240 e poucas em 2023. Tem muita coisa. Então, você tem quase 1000 questões desses 4 anos, 3 anos. Tomara que ele tenha tempo de fazer tudo isso, né? Eu também sei que vai fazer. Exatamente. Tomara que ele tenha tempo de fazer tudo isso, porque tem as outras disciplinas, né? Para estudar também. Legal, mestre. Bom, bem colocado aí. Então, assim, fica aí a dica para o pessoal pegar questões de 2022 para cá. E detalhe, né, mestre? Começando ao contrário, de 2024 para 2023 e depois para 2022, né? É melhor nessa ordem. Porque a banca do SESP não existe uma banca fixa. As pessoas são contratadas para elaborarem questões. E nem ela sabe quando essas questões vão cair. Entendeu? Por segurança, por sigilo da prova, nem a pessoa sabe em qual concurso ela vai cair. Então, são elaboradas questões. Então, mas se você notar, mesmo mudando a matéria, a forma de perguntar do SESP é sempre a mesma. Por quê? Porque as pessoas são ensinadas a como elaborar uma questão para o SESP. Dentro desse perfil do SESP. Perfeito, Sebrasp, né? Atualmente Sebrasp. Mestre, para a gente então fechar o nosso bate-papo aqui, eu quero que o senhor deixe aí as suas últimas dicas, as suas últimas orientações, né? Para que os candidatos tenham um excelente desempenho na prova, né? De administração pública, mas também, de um modo geral, no concurso para o TRA. Olha só, Luiz, tem uma coisa que me chamou a atenção nessa prova, no edital. Você tem 50 itens de conhecimentos gerais, é porque no SESP a gente chama de itens, porque é de certo errado, entendeu? Então, você tem 50 itens de conhecimentos gerais, 70 itens de conhecimentos específicos. Onde cada item que você acertar em conhecimentos gerais, você recebe 1 ponto. E cada item que você errar, você perde 1 ponto. É 1 para 1. Em conhecimentos específicos, por isso a gente fala do peso 2, cada questão que você acertar, você ganha 2 pontos. Cada item que você errar, você perde 2 pontos. Ao todo, então, você teria como tirar de pontuação máxima, em conhecimentos gerais, 50 pontos. E em conhecimentos específicos, 140. Totalizando 190 itens na prova. O que ele coloca, que me espantou, foi a nota de corte. Para você não ser eliminado na prova, inclusive no caso, para quem for fazer analista que tem redação, porque o técnico não tem, para ter sua redação corrigida, o cara tem que acertar 10 pontos de 50. É 1/5. Ele botou a nota muito baixa. Em conhecimento específico, dos 140 possíveis, só tem que acertar 40. E no total, 55. Isso indica uma prova que o SESP está com medo que as pessoas não se deem bem e não consigam passar. Então, existe uma preocupação muito grande com o SESP, que o pessoal vai inventar, disputar aqueles YouTube do cara que não sabe desculpe o termo, nada sobre concurso, fica falando como passar em concurso em 10 dias. Vai estudar, vagabundo, tá certo? É a única forma que você tem de passar em concurso. Aí os caras ficam falando besteira. Aí o aluno acaba sendo induzido e acaba sendo reprovado no concurso por causa disso. Concurso é uma coisa séria. Sim. Concurso, olha só,
você tem ali 50 itens, dos quais você só precisa acertar 10. Se você chutar nessa prova, você vai estar perdendo essa chance. E principalmente porque se você lá em conhecimentos específicos errar uma questão porque ter chutado, você vai perder 2 questões que você tinha acertado. Ou seja, se você chutar, você está dando tiro na sua cabeça. Numa prova dessa, só faça o que você tiver certeza absoluta. Não chute numa prova dessa, você estará colocando em risco a sua aprovação. Porque o CESP já disse que essa prova vai ser no nível certo, quando ele botou uma nota de corte. Então, você não precisa fazer tudo. Você tem que acertar o máximo e errar o menos possível. Esse é o segredo do CESP. E eu posso dizer isso porque eu já fui em primeiro lugar em concurso, já fui servidor público mais de uma vez, certo? E já teve concurso que eu fui aprovado. Entendeu? Então... Em suma, então, mestre, na dúvida, deixa em branco. Não é na dúvida. Só marque se tiver certeza. É mais do que isso. Não é na dúvida. Começou a ler, não sabe, pum, já passa para a prova. Passa. Você não vai aprender na hora da prova. Perfeito. Não adianta. E quando você estudar, sempre, a partir de hoje, coloque na sua cabeça: eu vou ser o primeiro lugar nesse concurso. Porque quem estuda para passar, não passa. Quem estuda para ser primeiro lugar, ele acaba condicionando a cabeça dele a dar um estudo mais profundo, a se dedicar mais. Então, você tem que começar a mentalizar isso. E você pode ser primeiro lugar em concurso. Basta você querer e fazer por onde. Certo? E estudar, cara, estudar. Só existe um jeito de passar em concurso: se dedicar. E voltar com o cara lá de cima. É verdade, é verdade. Que dê saúde para poder ir no dia da prova fazer a prova, né? Que ilumine ali a sua... Mas eu digo, ó, você tem que se estressar até o sábado antes da prova. No domingo, você tem que apertar a tecla do FTP, certo? Por quê? Você não tem mais o que ser feito. Chega, outra coisa que é importante, leva a sua merendinha para a prova. Uma garrafinha de água, um chocolate, embalagem transparente que é exigido. Exatamente. Chegou na prova, 1 hora de prova, para, porque o seu cérebro não raciocina depois de 1 hora. Para, bebe sua água, come seu chocolatinho, relaxa. Você tem que controlar a prova, você não pode deixar a prova te controlar. E outra coisa, me desculpa, eu vou falar porque eu acho que auxilia. As provas de concurso, principalmente do SESC, começam pela matéria de português. E português começa com texto. E você normalmente chega ansioso para uma prova. Então, ler um texto ansioso é suicídio. Então, jamais se começa uma prova de concurso por português. Mas também não se deixa ela para o final, porque você vai estar cansado para ler o texto. Então, comece pela prova que você tiver maior facilidade, que tenha respostas objetivas. Porque você tenderá a acertar e isso vai te tranquilizar. E depois você vai para a prova de português, que aí você já vai estar calmo para ler o texto com paciência. Perfeito, show de bola. Esse foi o professor Luiz Otávio Alves, que não só deu dicas sobre a disciplina de administração pública, como deu dicas também de estratégia de prova. Isso é muito legal. Eu tenho certeza aí que os nossos alunos, futuros alunos que assistiram essa entrevista, vão colocar as suas dicas em prática e vão obter um excelente desempenho no concurso. Mestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Super Dicas. E as portas estão abertas aí para o senhor voltar numa próxima oportunidade. Só chamar. Obrigado. Os alunos, dedico para vocês toda a sorte. A gente precisa de sorte também, mas principalmente muita força, certo? E acreditar que você é capaz, certo? As portas da Degrau vão estar sempre abertas para vocês. A gente sempre vai estar aí ajudando o que vocês precisarem. Sem dúvida alguma. Foi um prazer estar aqui, Luiz. Prazer foi nosso, pessoal. Muito obrigado. E, pessoal, eu também vou ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, não deixe de compartilhá-la aí com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo que você conhece,
que vai participar desse concurso TRE. Não deixe de dar o like nessa entrevista também e fique atento aí, porque nos próximos dias vamos trazer dicas de professores das demais disciplinas que serão cobradas na prova para técnico judiciário da área administrativa do concurso TRE. E confira aqui a nossa playlist do Super Dicas TRE, porque já temos aí vídeos no ar com professores que já deram aí as suas orientações em algumas disciplinas. Tá legal, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu!